Isaías 42, verso 8, diz assim: Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías capítulo 48, versículo 11. Calma aí, fala de novo. Lemos Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, 8. Agora vamos ler Isaías 48, versículo 11. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Então, irmãos, continuando, a nossa série de estudos com relação à plena salvação de Deus, conhecermos a salvação que nos foi dada, Então, só fazendo um pequeno resumo do que nós vimos até aqui, irmãos. Nós vimos que o homem, o que ele tem? O homem ele tem o pecado, Mas nós vimos que Deus, ele realiza toda a obra de salvação. A única coisa que o homem tem é o pecado e a necessidade de ser salvo. E Deus realiza tudo para que o homem seja salvo. Ou seja, Deus nos amou, Deus nos deu a sua graça por meio do seu Filho, o próprio Deus cumpriu a justiça, foi o próprio Senhor que morreu e ressuscitou por nós, foi o próprio Deus que enviou o Espírito Santo para nos convencer, para nos iluminar e para nos dar força para aceitar a obra que vem de Deus. Então nós vimos até aqui que quem faz a obra é o próprio Deus. E hoje a intenção desse estudo é nós vermos qual é a condição do homem para que ele receba a salvação. Qual é a parte que o homem tem nessa salvação que vem de Deus, Nós já falamos disso um pouquinho já anteriormente. Nós queremos aprofundar um pouco mais hoje, para nós desmistificarmos algumas doutrinas que são ensinadas no meio evangélico, no meio cristão, para que nós tenhamos segurança na palavra. O que a palavra diz com relação à salvação do homem, Nós já vimos muita coisa até aqui. Deus realizou toda a obra. Agora, o que o homem tem que fazer para que essa obra chegue até ele por meio do Espírito, Então, qual é a condição para que o homem seja salvo? Qual é a condição para que a redenção se torne salvação? Qual é a condição para que a propiciação se torne substituição? Qual é a condição para que o dom de Deus para nós em seu Filho seja transmitido a nós pelo Espírito Santo? Então, nós que lemos a palavra, nós sabemos que a condição para que o homem seja salvo é a fé, certo? O único meio em que o homem alcança a salvação é por meio da fé. Não existe uma outra condição, não existe uma outra condicionante. Mas o que acontece com o homem? Que o homem tem a mente caída, tem a mente corrupta, e ele sempre quer acrescentar algo e colocar junto com a fé, para que o homem alcance salvação. Porque algumas passagens da Bíblia são tomadas fora de contexto, e o homem entende que tem que ter a fé, só a fé em Cristo salva, mas tem que ter também uma outra coisinha. Então nós vamos ver que isso não é a genuína palavra de Deus. Nós não podemos misturar as coisas. O homem gosta de misturar a fé com as obras. Colocar sempre alguma coisinha para que o homem possa fazer. Nem que seja 0,1%. Mas alguma coisa o homem tem que fazer. Para se tornar merecedor, Para se tornar merecedor. E nós vamos ver que não é por aí. E o porquê que não é por aí, Por que é somente por fé? Nós sabemos que é por fé, mas muitas vezes vem muitas palavras. E nós escutamos por aí que não, é fé, mas tem que ter um negocinho. É fé, mas tem que ter o arrependimento. É fé, mas tem que ter o batismo. É fé, mas tem que ter uma oração.
Quando a palavra diz que é só fé, irmãos, é somente fé. E nós vamos ver isso, né? No Novo Testamento, tem pelo menos 115 vezes é citado que se o homem crê, ele é salvo. Se o homem crê, ele tem a vida eterna e é justificado. E mais 35 vezes fala que se o homem tiver fé, ele é salvo. Então são 115 vezes que é usado o verbo crer e mais 35 vezes que é usado o substantivo fé, para dizer que é por meio do crer e da fé que o homem é salvo. Ou seja, são no mínimo 150 vezes que a palavra cita no Novo Testamento que o homem é salvo simplesmente pela fé. Vamos abrir lá em João capítulo 3, versículo 36. Irmão, você falou de 150 vezes, né? Nós devemos se reter dessas 150 vezes. Existe alguma delas que foi o Senhor que falou. Sim. É isso? E nós devemos se prender naquele que ele falou ou naquilo os profetas ou outros homens falaram também? Em tudo. Tanto os profetas, os apóstolos e o Senhor. Tem um peso diferente na do Senhor? Não tem um peso diferente, porque tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Amém. A palavra toda é inspirada pelo Espírito. Então, aquilo que os apóstolos falaram foi baseado no que Cristo falou. Não foi nada diferente do que Cristo falou, né? Ok. Então, lá em João capítulo 3, versículo 36, como é que fala lá? 3,36? Isso. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Amém. Pode parar aí. Aquele que crê tem a vida eterna. Ponto. É colocado alguma condição além do crer? Então, o crer e a fé são a única condição, irmãos, para que o homem seja salvo. Isso a gente tem que ter certeza no nosso coração. A gente tem que estar bem consciente disso. Porque nós vamos ver um pouquinho mais à frente que existem outras palavras sobre a questão da vida eterna e sobre a questão do reino. E que se nós não estivermos atentos ao que essas passagens querem dizer, nós vamos misturar. Pô, mas aqui está dizendo isso aqui? Está dizendo que eu tenho que fazer isso, isso e isso para herdar o reino? E nós vamos ver, e mais à frente vamos fazer a diferença do que é vida eterna e do que é reino. São coisas diferentes. Então, mas eu quero afirmar para os irmãos uma coisa. A salvação, a vida eterna, é somente pelo crer. É somente pela fé. Aí eu volto àquela parte do Nicodemos, né? Não adianta, tudo volta para lá. É, a palavra do Senhor para Nicodemos, né? Ele fala, Se ele não nascer de novo, ele não pode nem ver o reino. Então, nascer de novo é uma coisa. Ver o reino é outra coisa. Nascer de novo é uma coisa. Entrar no reino é uma outra coisa, né? Isso. Então, só no Evangelho de João, irmãos, só no Evangelho de João tem 86 vezes que é dito que a salvação é pela fé. João capítulo 1, versículo 12. Mais da metade tem João. Oi? Mais da metade. Sim. João capítulo 1, versículo 12. Como é que diz lá? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem que é feito filho de Deus? Quem crê no nome. Mais uma vez, João falando que aquele que crê é que se torna filho de Deus. Estão prestando atenção? Amém. Estão pegando? Tranquilo? Até aí tá simples, né? Tá fácil de compreender, né? Até para as crianças. Então, irmãos, nós temos que ver que pelo lado de Deus existe a graça. Mas pelo lado do homem existe a fé. Então, se Deus nos dá algo por graça, o único meio de nós recebermos essa graça que vem de Deus é a fé. Existe um único meio para que a graça flua até nós. E esse meio é a fé. Esse meio não são as obras, irmãos. É unicamente a fé. Então, a fé e a graça são dois princípios inseparáveis. Nós não podemos separar a graça da fé. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, os irmãos conhecem a passagem, fala o quê? Que nós somos salvos por graça mediante a fé. O que quer dizer essa palavra mediante? A palavra mediante quer dizer através da fé. Então nós somos salvos por graça através da fé.
É como se nós imaginássemos a corrente elétrica. Como que a corrente elétrica chega até nós? Ela chega mediante um fio condutor, certo? Se não tiver o fio condutor, a eletricidade não chega. Então a eletricidade chega mediante o fio condutor, através do fio condutor. Como é que a água chega na nossa casa? Mediante o encanamento. Através do encanamento. A água só pode chegar à nossa casa se tiver o encanamento. Da mesma maneira, a graça só pode chegar até nós se tiver o canal da fé. Esse é o único canal em que a graça pode fluir até nós. A obra da graça foi uma obra objetiva que Deus fez na cruz por meio de Cristo. Mas ela se torna subjetiva e chega até nós quando nós expressamos a nossa fé nessa obra que foi feita por Ele. Né? A obra foi feita unicamente pelo Pai. Então, embora a Bíblia nos mostre que é pela fé que se recebe a graça de Deus, muitas doutrinas têm surgido como resultado da má interpretação por parte do homem. E nós temos que ter cuidado, irmãos, com essa má interpretação. Porque, como nós vimos na quarta-feira, muitas vezes uma má interpretação se torna um tropeço na vida dos irmãos. Um tropeço é que, aquilo que nós já vimos aqui, eu vou repetir, é que tudo bem, nós estamos salvos por fé. Mas se eu não tiver boas obras, eu posso perder minha salvação. Esse é um tropeço que muitas vezes é colocado na vida dos irmãos. Então, os irmãos às vezes se esforçam por ter uma vida correta, ter boas obras, com medo de perder a salvação. Então, muitos dormem salvos e acordam perdidos. Ou o contrário, dormem perdidos e acordam salvos. E isso todo dia. E eu cometi isso, então perdi a salvação. E a pessoa não tem paz em Cristo quando vive dessa maneira. Porque a salvação está condicionada a uma conduta dela. Se eu fizer determinada coisa, minha salvação está garantida. Mas se eu fizer outra coisa que não agrada ao Senhor, eu perco a salvação. Então esse é um tropeço que é colocado na vida dos irmãos. E nós vemos isso ser propagado em muitas igrejas, muitas doutrinas que falam isso, né? Eu vim de um meio que falava isso, né? Que ensinava isso. Ih, irmão, se o irmão pecar, um dia é salvo, outro dia está perdido. Mas nós vamos ver, e nós estamos vendo, só estamos firmando um pouquinho mais hoje, de que a fé é única, a salvação é unicamente pela fé. Então a controvérsia hoje no mundo evangélico e também fora dele, a controvérsia que há entre Deus e o homem, não é de crer ou não crer. A controvérsia não é essa. A controvérsia é se nós temos que crer com mais alguma coisa. Crer com arrependimento. Crer com batismo. Crer com testemunho. Crer com oração. O problema é o com. Com alguma coisa. Esse que é o problema da controvérsia. Porque se tiver fé com mais alguma coisa, a glória do Senhor vai ser afetada. Nós vimos lá em Isaías que Deus não divide a glória dele com ninguém. Certo? Caleb não estava aqui. Mas nós vemos lá em Isaías que Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é somente dele. Então é por isso que Deus faz toda a obra. Porque se o homem tivesse 1% de participação nessa obra, o que aconteceria? Se exaltaria. Agora imagina, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine, o homem tem, vou dar um exemplo aqui de 1% de contribuição na obra de salvação. Né? Imagine, estamos no céu, fomos salvos. Qual que seria meu papo com o Nás lá no céu? E aí, Nás, você foi salvo também? Beleza, show de bola. O que tu fez para ser salvo? Não, irmão. Eu sei que é a salvação do Senhor, mas eu tive que fazer esse meu 1% aqui, que eu fiz isso, isso e isso. Pô, legal. E eu? Sabe o que eu fiz para ser salvo? Pô, eu fiz isso, isso e isso. A glória seria de Deus, irmãos? Nesse 1% que o homem fez, ele iria se vangloriar. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Então é por isso que Deus faz toda a obra de salvação. Porque se ele não fizesse tudo, fizesse 99%, a obra estaria completa? Não, falta 1%. Então a obra não está completa.
Se falta alguma coisa para o homem fazer, a obra não está completa, está faltando. Então o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente. O homem tem que completar com alguma coisa, com alguma obra da lei, com alguma obra de bondade. E nesse 1% o homem iria se gloriar. Então a salvação, irmãos, não é a fé com as obras da lei. E nós vimos também, que é algo estranho, né? Nós vimos o porquê que Deus deu a lei para o homem. Por que Deus deu a lei para o homem? Foi para que o homem cumprisse a lei? Para que o homem obedecesse a lei? Foi justamente para mostrar o pecado do homem, para expor o pecado do homem. Mas o que é estranho é que o homem pega essa lei e tenta se justificar por meio da lei. Ele se esforça para cumprir a lei de Deus e tenta ser justo por meio da lei. Justamente o propósito contrário do que a lei veio fazer. A lei veio expor para o homem que ele não é capaz de cumprir a lei de Deus e guiar ele até Cristo. Mas o homem vai e se esforça. E nós vemos aquele fariseu lá em Lucas, né? Que na oração dele, ele fala o quê? Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. E nessa oração, ele expõe que está buscando ser justificado por meio das suas obras. E ainda diz mais, eu não sou como esse. E eu não sou como esse aí. Publicano, pecador, né? Faz um pequeno acréscimo. Faz um pequeno com, né? Eu creio no Senhor, eu creio em Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte, porque se eu não fizer a minha parte, a salvação não é conquistada, né? Então Deus quer mostrar-nos pela lei que estamos perecendo. Mas o homem quer provar pela lei que estamos sendo salvos, né? E o homem não consegue enxergar isso. Vamos lá, Romanos, capítulo 3, versículo 19. Romanos 3, 19 e 20. Mas sabemos que tudo que a lei diz, ela diz para os que estão debaixo da lei, para que toda a boca se feche e todo mundo fique debaixo do juízo de Deus. Amém? Depois lê o 20. Vamos só degustar aqui um pouquinho. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para quê, irmãos? Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então a lei serve para isso. Para colocar todo mundo culpável diante de Deus, para calar toda a boca, irmãos. O propósito da lei é calar a boca de todo homem. Ninguém pode se gloriar segundo a lei. Versículo 20, Nádia. Já que pelas obras da lei, nenhum ser humano será justificado diante dele, porque por intermédio da lei vem o conhecimento do pecado. Pronto. Por intermédio da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei foi dada para isso. Para que o homem tenha pleno conhecimento do pecado. Pleno conhecimento da transgressão. Porque o pecado sempre existiu, né? Desde Adão até Moisés, sempre existiu pecado. Mas não existia transgressão. Quando que começou a existir transgressão? Quando Deus deu a lei. Aí o homem viu que pela lei ele estava transgredindo o mandamento de Deus. Não que não houvesse pecado. Então a lei foi dada para que o homem enxergasse. Para que ele visse que ele estava em pecado, estava transgredindo. A lei não foi dada para que o homem obedecesse à lei. Foi dada justamente pelo contrário. Para que nós víssemos que nós somos pecadores e necessitamos de um Redentor. Necessitamos de uma salvação. Então, irmãos, por que o homem ele quer cumprir a lei? Porque ele duvida de que a salvação seja tão fácil. Para o homem, ele enxergar uma salvação tão fácil assim, é complicado, é difícil. Pô, só crer? É só pela fé e automaticamente eu sou salvo? Não. Tem que ter algum mistério aí. Meu. Eu tenho que fazer alguma coisa. O homem ele quer fazer alguma coisa, né? Para cooperar com o Senhor. E o homem não vê que crer em Jesus e guardar a lei são coisas totalmente contraditórias. As obras da lei, irmãos, e a fé em Jesus são tão diferentes,
Assim como o céu é diferente do inferno. A mesma distância que tem o céu do inferno é a diferença da fé em Cristo para as obras da lei. São coisas totalmente contraditórias. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, como é que fala lá? Gálatas 2, 16 e 17. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Certo? 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então qual o problema que estava acontecendo em Gálatas, irmãos? Muitos conhecem o problema lá de Gálatas? Estavam aparecendo lá judaizantes que não negavam a fé em Cristo. Eles não negavam a fé em Cristo. Eles diziam que os irmãos de Gálatas tinham que crer em Cristo, mas eles também tinham que guardar as obras da lei. Circuncisão. Oi? Circuncisão, guarda-sábado, todas aquelas ordenanças e aqueles tipos da lei, sacrifícios, eles tinham que guardar. Não, eles não estavam negando a fé em Cristo. Não, você tem que crer em Cristo, mas tem que crer também, tem que cumprir também as obras de Moisés. Tudo aquilo que Moisés deixou, você tem que cumprir. Então, Paulo vem combater essa doutrina judaizante, né? E o que ele fala? Que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Poxa, se nós temos que ter fé em Cristo, mas para sermos totalmente justificados temos que ter a obra da lei, para que serve a fé em Cristo também? Para que serve a obra que Cristo fez na cruz? Se nós, mesmo tendo fé em Cristo, ainda somos encontrados pecadores, então Cristo é ministro do pecado. Se vocês estão dizendo que não é só a fé em Cristo que justifica, mas também as obras da lei, vocês continuam pecadores. Então Cristo é ministro do pecado. Mas Paulo fala, é claro que isso não está certo. Cristo não pode ser ministro do pecado. Então ele está querendo dizer que a fé unicamente em Cristo é suficiente. Você não precisa da obra da lei. Porque se nós precisássemos cumprir alguma obra da lei, de bondade, de sacrifício, de guardar festa, de guardar sábado, de circuncisão, a obra de Cristo não foi suficiente. Nós continuamos pecadores. Temos que colocar alguma coisa além disso para sermos justificados. Mas Paulo fala, certamente que não. Somente a fé em Cristo é que salva. E se alguém quer acrescentar algo à fé para ser justificado, é a mesma coisa de que, vamos dar nosso exemplo aqui, né? Quando a gente almoça, a gente suja um monte de prato, de talher, né? Algum irmão vai lá lavar, não vai? Às vezes é a irmã Kátia, às vezes é o Éder, às vezes sou eu. Algum irmão vai lavar. Agora imagina, algum irmão lavou a louça, está ali, ó, lavadinha, mas vem um outro irmão, pega aquela louça e quer lavar tudo de novo. O que esse segundo irmão vai estar fazendo com o primeiro? Vai estar dizendo o que para o primeiro? Não, você não lavou direito. Deixa eu lavar aqui melhor que você não fez a obra direito. Então, quando alguém quer acrescentar alguma coisa à fé em Cristo, está dizendo que a obra de Cristo não foi mal feita. Não foi completa. Não, deixa eu fazer alguma coisa aqui a mais, porque está faltando, Senhor. O Senhor não fez tudo. Até se eu puder falar alguma coisa para cooperar com o irmão. Sim. Muitas dessas pessoas que fazem essa colocação também desconhecem, né? Desconhecem que mesmo Cristo sendo o Filho de Deus encarnado, ele precisou ir à cruz. Porque
porque estava escrito que maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Sim. E antes havia necessidade de derramamento de sangue. Foi por isso que Jesus nos resgatou através do sangue dele. Porque sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Entendeu? Né? E por isso que ele declarou, está consumado. Né? Essa questão está consumada, porque quando você toma ciência que a obra ela foi completa, que a obra foi completa, tem um outro sentido para você. Você passa a ver as coisas por um outro ângulo. Sim. Você não se deixa mais levar por achismo disso, daquilo. Você já sabe que foi consumado. Foi consumado. Você tem plena segurança, plena certeza de salvação. Plena convicção daquilo. Porque foi você que fez nada. Tudo ele fez. Os Né? discípulos perguntaram para o Senhor, e como é que a gente vai ser salvo? E o Senhor respondeu, para um homem isso é impossível. Para um homem é impossível. Entendeu? Mas para Deus, o plano, não tem nada porque é impossível. muita coisa para a gente conseguir alcançar, entender, ter isso dentro da gente, essa convicção. Sim. Que o plano já tinha sido elaborado antes da fundação. Sim. Entendeu? E que o plano ele foi consumado na cruz. Sem a participação do homem. Sem a participação do Sem a homem. participação do homem. Embora João, quando viu Jesus passar, ele falou ao Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do Que mundo. tira o pecado do mundo. Ele nos justificou. Isso Amém? Isso é tremendo. Tremendo. Amém. Só para concluir essa primeira parte, vamos lá, Romanos, capítulo 3. Porque Paulo faz uma afirmação conclusiva aqui, né? Romanos, capítulo 3, versículo 28. E essa afirmação é clara, irmãos. E não deixa dúvida, né, Radassa? Preste atenção no que Paulo fala em Romanos 3, versículo 28. Alguém vai ler aí. Ó, ouvidinho atento. O amor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei. Romanos 3, 28, irmão, vendo isso aí? Romanos 3, 28? Tá vendo isso não? Peraí. Concluímos, pois, Desculpa. que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém. Pronto. Paulo conclui aqui. O homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então a salvação, irmãos, não inclui nenhuma obra. É fé somente. Não é fé com alguma coisa. Não tem que ter uma escola dominical, Não tem que ter nada. nem batismo. Nem batismo. E ainda Glória. assim, nem essa fé que a gente está falando tanto, ela não vem de nós, é dom de glória. Deus. É dom de Deus. Então, glória. nem a Glória. fé que a gente precisa É vem de dom. nós. Se não é o Espírito nos constrangendo, nos convencendo, nos iluminando, nem a fé é gerada. Nem a fé de Nem a fé é gerada. Perfeito. Né? Então, irmãos, por que é assim? Por que é assim? Por que Deus faz toda a obra? Por que o homem não tem que fazer nada? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Fala o quê? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, por quê? Para que ninguém se glorie. É justamente por isso. E é simplesmente por isso. Porque o Senhor nos conhece, né? Para que ninguém se glorie. Porque se o homem tivesse 0,1% de participação nessa obra, ele iria se gloriar. Efésios Né? Capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, graças ao Senhor que não é por obras. Graças ao Senhor que é por fé. Os irmãos lembram lá de Maricá? A última vez que nós fomos lá? Sim. Nós lemos Efésios capítulo 1, não lemos? O que ficou para os irmãos ali de Efésios 1? Que nós lemos? Que Deus quer a glória toda para Ele, né? Efésios capítulo 1. Tudo que Ele faz é para o louvor da sua glória. E naquela oportunidade nós falamos o quê? Que Deus é egocêntrico, né? Deus é egocêntrico, não é egocêntrico? Porque tudo que Ele faz para o louvor da sua glória. Pô. Isso não é o egocentrismo, né? Ou não é? Quem faz as coisas para o louvor da sua glória é egocêntrico. Tá certo ou tá errado isso? Mas ele pode, porque ele não é pecador. Nós somos. Aí, ó, tá vendo? É o Espírito falando, pô. Por que Deus pode ser egocêntrico e isso nele não é pecado? Pode e deve. Posso ler o verso? Pode ler. Efésios capítulo 1? 1:6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Sim.
Ele tem uma passagem que ele fala para louvor da sua glória. Né? Então, em Deus, o egocentrismo não é pecado. Mas Deus é egocêntrico, mas não é egoísta. Que são coisas diferentes. Né? Deus não é egoísta. Ele não divide a sua glória com ninguém. Certo? Porque a única glória é devida a Ele. Ele é merecedor de toda a glória. Ele é criador de todas as coisas. Então, Ele merece a glória. Agora, Ele não divide a glória dele com ninguém, mas Ele quis compartilhar a sua glória conosco. Ele nos incluiu na sua glória. Não que nós roubamos a glória de Deus. Deus não deixa ninguém roubar a glória dele. Agora, Ele compartilha a sua glória conosco. Com nós que cremos. O Senhor fala, né? Que sejamos um dele e Ele nos deu a glória, né? Somos participantes dessa glória. Da glória dele, né? Nós não podemos usurpar a glória de Deus. Ele não divide a glória dele com Ele ninguém. compartilha tudo conosco, né? Ele deu o seu filho, É a glória. né? Ele compartilha a glória, ele compartilha o fruto do Espírito, né? Sim. Tudo que tem de Efésios 1:12 melhor. que o Mike citou aí, ó. Olha lá, lê aí. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós primeiramente esperamos em Cristo. Então, tudo Ele faz, e Ele nos fez, e Ele fez o mundo para louvor da sua glória. Não é isso que fala Romanos? Que o homem é indesculpável. Por quê? Porque todas as coisas que Deus fez foi para mostrar a sua glória. Então, o homem é indesculpável diante de Deus. Todo homem se torna culpável. Porque tudo que Deus fez fala da sua glória, né? Comprova, né? Comprova a sua glória. Então nós somos como aquele filho mais novo de Lucas 15, o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele está afastado, mas quando ele volta para o pai, o que o pai dá para ele? O pai dá um anel novo, dá sandálias novas, dá roupas novas, dá um cordeiro novo para ele. Ele merecia isso tudo? Aquele filho mais novo? Dá um anel, dá sandália, dá roupas novas, dá um novilho, faz uma festa. Agora, o filho mais novo merecia isso? Ele merecia, tudo que ele fez, irmão, ele merecia. Eles somos nós, irmão. O filho mais novo somos nós. E tudo Deus faz por graça. Ele voltou para o Pai. E quando ele volta para o Pai, tá tudo ali, ó. Sandália nova, anel novo, roupa nova, novilho. Tá tudo, é graça. Detalhe que sempre teve lá, né? Ele sempre teve Não lá. ele decidiu se afastar. Ele queria a herança dele, né? A parte dele. Me dá minha parte. O que ele fez com a parte dele? Gastou com meretrizes, gastou com prazeres do mundo. Mas quando ele volta para o Pai, irmão, o Pai dá tudo. Isso é graça. Isso é graça. E ele voltou porque ele estava onde? No meio de porcos. E lá no meio dos porcos, o Espírito Santo tocou nele. Porque a parábola anterior ao filho pródigo é a parábola da dracma perdida. Que é acesa uma candeia, a mulher acende uma candeia, que é a luz do Espírito, e vai procurar essa dracma e acha, e se alegra. Então, a luz do Espírito convence o homem, quando ele está naquela mazela, com os porcos, e ele volta para o Pai. E quando ele volta para o Pai, tem tudo. Sem ele merecer. Ele não contribuiu com nada. Engraçado que o nosso Deus, ele nos ama tanto, mas tanto, que ele é capaz de permitir a gente conviver lá no chiqueiro, para lá você reconhecer o amor dele. Sim. Do nosso verdadeiro Pai. Aí lá, quando você está no chiqueiro, convivendo com os porcos, você se arrepende e decide voltar. E quando você decide voltar, você não exige nem mais ser filho. Isso. Se tu for como empregado, já está ó. Mas o Pai não deixa. Bom demais. O Pai te trata como filho. Mas o Pai, por isso que todos nós somos irmãos. O Pai te trata como filho. Então, encerrando essa primeira parte, e vamos entrar na segunda parte, que é o quê? Nós temos que fazer uma diferença entre vida eterna e reino. Essa é a diferença que nós temos que fazer. O que é vida eterna e o que é entrar no reino de Deus? Lá em Mateus, os irmãos conhecem a passagem, não precisa abrir? O Senhor citando lá, fala que o reino é tomado por violência, não fala? O reino é tomado por esforço. E aquele que se esforça, conquista o reino. Então, baseado nessa palavra, muitos irmãos têm ensinado que nós precisamos ser violentos ou nos esforçarmos para podermos sermos salvos. Não é isso que se entende?
aquela palavra lá diz que você tem que se esforçar para entrar no reino. Então você tem que se esforçar para ser salvo. Porque uma coisa é o reino São e outra coisa é coisas diferentes. Estão misturando as coisas. Então uma pessoa diz isso porque não consegue dizer qual a diferença entre reino dos céus e vida eterna. E nós vamos ver, irmãos, que tudo que está sendo ministrado, tanto no sábado, eu não tive ontem aqui, mas eu sei o que está sendo ministrado no sábado, e o que está sendo ministrado na quarta-feira, essas palavras todas se juntam, irmãos. Exatamente. Tudo se junta. Para nós termos uma clareza do que a palavra diz, do que é vida eterna e do que é reino. Nós temos que ter essa clareza. Então, qual é a primeira diferença entre vida eterna e reino? A primeira diferença é uma diferença temporal. É uma diferença no tempo. A vida eterna é para a eternidade. Mas o reino não é para a eternidade. Porque o reino é temporal. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é quando os céus governam a terra. Esse é o reino dos céus. Por isso o nome, reino dos céus. São os céus governando a terra. Quem é que governa a terra hoje? o governo se estabeleceu. Hoje são a potestade Divindade. Príncipe desse mundo. Quem governa a terra é Satanás. Quem governa a terra é o diabo. A política e a autoridade mundial hoje são de Satanás. Certo? Então o Senhor não reinará senão no período do reino dos céus. No mundo, o Senhor só vai reinar no período do reino dos céus. Claro, hoje o Senhor reina aonde, irmãos? Onde que o Senhor reina hoje? Nosso coração. Na igreja. Na igreja. A igreja é a esfera do reino dos céus. Mas com relação ao mundo, não existe esse reino do Senhor. O reino, esse mundo está sendo governado por Satanás. Mas vai chegar um tempo em que o Senhor vai reinar nessa terra. Mas esse reinado vai ser temporal. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15. O que fala no versículo 24? Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então vai chegar uma hora que o Senhor vai entregar o reino ao Pai. Então o reino será entregue ao Pai. Portanto, há um limite temporal para o reino. Mas para a vida eterna não tem limite, irmãos. A vida eterna é para sempre. Então essa é uma primeira diferença entre vida eterna e reino dos céus. Uma segunda diferença reside no método pelo qual o homem entra no reino dos céus e a maneira pela qual o homem obtém a vida eterna. Nós já vimos qual a maneira que o homem obtém a vida eterna. É somente pelo crer. Uma vez que nós cremos, nós temos a vida eterna. Contudo, entrar no reino dos céus não é uma questão simples. Não é tão simples, irmãos, entrar no reino dos céus. Mateus fala 32 vezes essa expressão reino dos céus. E em nenhuma delas é dito que o reino dos céus é recebido por fé. Nenhuma dessas passagens de Mateus que fala de reino dos céus, ele fala que o reino dos céus é recebido por fé. Se nós estamos estudando o Evangelho de Mateus todas as quartas, né? Não tem essa palavra fé atrelada ao reino. O que diz lá em Mateus? Os irmãos já sabem de cor, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então nós vemos que a entrada no reino tem mais a ver com obras do que com fé. Aquele que faz a vontade, aquele que obedece. Eu acho que aí é mais a questão do coração, né? É a questão do conquistar. Do coração ser ganho na caminhada, né? Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito. Porque o quê? Deles é o reino dos céus. Não diz a vida eterna, certo? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é a vida eterna. Não fala isso. Fala que deles é o reino dos céus. Para ter o reino, a pessoa precisa ser pobre de espírito.
Não para ter vida eterna. Para ter vida eterna, a pessoa não precisa ser pobre de espírito. Mas para ter o reino, ela precisa. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, para entrar no reino, nós precisamos ser perseguidos, irmãos, por causa da justiça. Para ter vida eterna, tu não precisa ser perseguido. Ninguém precisa ser perseguido para ter vida eterna. Mas para conquistar o reino, nós precisamos. E quando que nós seremos perseguidos por causa da justiça? Quando nós nos posicionamos. Se nós não nos posicionarmos, irmãos, não tivermos uma posição em Cristo, nós não seremos confrontados com o mundo. Nós caminharemos juntamente com o mundo. Irmão. Em outras palavras, nós vamos ter que desagradar uma meia dúzia aí. Sim. Aí na hora que desagrada... E quando fala de perseguição, irmãos, fala de qualquer nível de perseguição. Não precisa ser um mártir para você ser perseguido. Ah, se você não foi mártir, você não foi perseguido. Não. Existem vários níveis de perseguição. Dentro da família, uma exclusão, entendeu? Você colocado de lado é um tipo de perseguição. Por causa da justiça, por causa do reino. Então, entrar no reino, irmãos, fala, bem-aventurados perseguidos, porque deles é o reino. Então, nós precisamos ser pobres de espírito, nós precisamos ser confrontados pelo mundo, um tipo de perseguição, para que possamos ser merecedores de entrar no reino. Uma terceira diferença é quanto... até ser rejeitado, né? Uma terceira diferença é quanto à atitude que os cristãos devem ter acerca da vida eterna e do reino dos céus. Em relação à vida eterna, Deus nunca nos disse para procurarmos obtê-la. O Senhor não fala isso. Pelo contrário, toda vez que é mencionada, Ele nos mostra que já temos. O que nós vemos lá em João? Aquele que crê tem a vida eterna. Pronto. Ponto final. Você não precisa ficar perseguindo a vida eterna. Não, hoje eu tenho que ganhar a vida eterna. Amanhã de novo. Não. Você creu, foi te dado e ponto. Agora, com relação ao reino, irmãos, é diferente. É por isso que o Oséias escreveu, né? Meu povo instruiu porque ele falta conhecimento. Temos que ter esse conhecimento, né? Mas enquanto não tem esse conhecimento... Nós não estamos perseguindo a vida eterna. Nós estamos perseguindo e buscando o reino para poder obtê-lo. Então, com relação ao reino, a palavra diz que nós devemos procurar obtê-lo e buscá-lo diligentemente. Hoje, em se tratando do reino, nós estamos no estágio da busca. Ainda não obtivemos. Ainda temos que empregar esforço para buscar e persistir em obter o reino. Por isso que o Senhor fala lá em Mateus que aqueles que se esforçam conquistam o reino. Uma quarta diferença reside na maneira como Deus considera o reino e a vida eterna. Deus considera a vida eterna como um presente. Ela é nos dada. E nós vimos muitas passagens que falam que a vida eterna é nos dada. Mas com relação ao reino é diferente. O reino não é dado. Lembra da mãe dos filhos de Zebedeu? A mãe de João e Tiago? O que ela fala para o Senhor? Senhor, quando o Senhor vier no reino, coloque meu filho sentado um na sua direita e um na sua esquerda. Né? Qual é a resposta do Senhor para ela? Difícil coisa pede, né? Eles podem beber do cálice que eu vou beber? Eles podem ser batizados com o mesmo batismo que você é batizado? O que ele responde? Podemos. Não sabe nem o que está falando, né? Podemos. Aí ele fala, não, tudo bem. Mas a questão do sentar na minha direita e na minha esquerda não compete a mim. Compete ao meu pai. Meu pai que concede isso. Então, o pedido que ela faz tem a ver com beber um cálice. Ser batizado com um certo tipo de batismo. Que é aquilo que nós vimos, né? Uma perseguição, um sofrimento. E eles foram perseguidos. João foi perseguido. Diz a história, né? Que ele foi mergulhado num recipiente de óleo quente, entendeu? Não morreu, foi preso, ficou na ilha de Patmos. Tiago foi martirizado, né? Pedro foi preso, foi perseguido. Então é um cálice que eles beberam. Mas o sentar à direita e à esquerda compete ao Pai. Não cabia ao Senhor, né? Mas competia ao Pai. Lembra daquele criminoso, daquele ladrão que estava sendo crucificado com o Senhor? O que ele pede para o Senhor? Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino.
que o Senhor responde para ele? Hoje mesmo trazer o paraíso. O Senhor não fala de reino com ele. O Senhor não respondeu a oração dele de acordo com o que ele queria. Ele falou, lembra de mim quando entrar no teu reino. O Senhor falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando nós cremos no Senhor, nós temos acesso ao paraíso. Não temos acesso ao reino. Nós podemos ver o reino e começar a entrar no reino. Então, aquele ladrão faz o pedido, mas Deus não atende aquele pedido. Ele ouve, mas fala, não, eu vou te dar o paraíso. Todos aqueles que creem e nascem de novo, têm acesso ao paraíso. Uma vez que nós invocamos o nome do Senhor, nós temos acesso ao paraíso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Agora, o reino é diferente. O reino não é tão simples assim, irmãos. O reino requer esforço. Então, uma das condições é ser pobre para obter o reino, né? É um exemplo. A pobreza é uma condição para o reino dos céus. Para obter o reino dos céus, a pessoa precisa perder as suas riquezas. A Bíblia nos mostra claramente que nenhuma pessoa na terra que seja rica, segundo seus próprios meios, pode entrar no reino dos céus. Essa é a quarta? É a quarta diferença. Você tem a ver com o coração, que está teu coração, né? É o que eu falei. Não podemos dizer que nenhum rico possa ser salvo. Não é isso. Graças ao Senhor que o pobre e o rico podem ser salvos. Agora, reino, irmãos, para o rico é uma coisa difícil. Para o rico entrar no reino, é mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha. E isso não sei o que estou falando. É o Senhor que está falando. É mais fácil um camelo passar por... É Mateus capítulo 19, versículo 24. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico normalmente está com a força no seu próprio braço, né? Esse que é o problema. Não depende do Senhor. O rico pode ser salvo tranquilamente porque é por fé, é por crer. Mas ele tem olho muito nas coisas que toca. Isso. Ele é dependente, ele tem medo de perder. A segurança dele é a riqueza. A segurança dele é O Senhor não vai falar palavras frívolas à toa, né? Pô, é difícil um rico entrar no Para reino. conquistar o reino, o meu entendimento seria o quê? Esse período que estamos passando aqui na Terra, não deixarmos sermos influenciados por isso, o mundo não nos pertence, né? A gente vive aqui, precisamos das coisas, sim, mas não deixar que isso, né, Sim. seja, né, nos influencie. Eu acho isso. Eu vou ler uma passagem aqui de... Pode falar. Matar a nossa carne todos os dias. Todos os dias. Para reinar. Não fazer a nossa vontade, fazer a vontade do Senhor. Não é não. Deixar a gente de lado, colocar a gente em último plano, não em primeiro plano como o mundo fala. É assim que eu entendo. Eu vou ler uma passagem aqui do livro do Watchman, esse livro, o Evangelho de Deus, que nós estamos fazendo esse estudo. Ele fala o seguinte: é óbvio que isso não significa que alguém tem que desistir de toda a sua riqueza hoje. Estou dizendo que a pessoa tem que entregar toda a sua riqueza ao Senhor. Somos apenas administradores. Então o que ele está querendo dizer é isso. Não é que uma pessoa tem que entregar toda a sua riqueza, mas ele tem que entregar toda a sua riqueza para Cristo. Porque se você é rico, irmão, se você tem uma condição, você é apenas um administrador. Você é apenas um mordomo das riquezas que o Senhor te deu. O que Paulo fala lá para os ricos, né? Rico, você tem que ser generoso no dar. O que Pedro fala lá na sua epístola? Naquela passagem que fala que nós temos que acrescentar a fé à virtude, e a virtude conhecimento, e ao conhecimento ir acrescentando coisas. Para que ele fala isso? Para que seja ampla a nossa entrada no reino, né? Para que seja ampla. Então, irmãos, lá em 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, os irmãos vão ver isso. 2 Pedro capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. É só esse versículo para a gente avançar, né, na hora. Porque dessa maneira, se vos há otorgada ampla entrada no reino
reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para alguns, a entrada vai ser o que, Násio? Ampla no reino. Mas para alguns, a entrada não vai ser tão ampla, irmãos. Vai ser meio apertada. Né? Então, a nossa condição de caminhada vai dizer lá na frente se a nossa entrada vai ser tranquila no reino. Ou se vai ser dificultosa, né? Só para concluir, nessa parte aí que fala da riqueza, e eu consigo ampliar isso dentro da minha cabeça, também é onde você coloca o seu coração. Tanto na riqueza, como em filhos, como em qualquer outra situação que demande o teu coração que não seja, né, diante do Senhor. A riqueza é um detalhe, mas é um exemplo, gente, né? Que idolatra um filho, que sem filho, minha irmã, esposo, sabe? São várias situações. A riqueza aí é só Eu fico feliz. Eu fico feliz. Porque a gente vê que é o Espírito falando. Muito feliz. Porque essa é a quinta diferença que eu vou tocar aqui agora. Não se vê as questões de casamento e de família envolvendo a questão da vida eterna. Não tem essa questão na vida eterna para crer. Agora, o Evangelho de Mateus diz que alguns não se casam por causa do reino. Alguns até mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então, a questão do reino envolve a questão de família. Envolve a questão de casamento. Para a salvação, você não tem essa exigência. Ah, você tem que ter cuidado com o filho, não pode amar o filho para ser salvo. Não existe. Agora, para o reino, já existe essa diferença. A fim de entrar no reino dos céus e ganhar um lugar no reino, alguns se fizeram virgens, se fizeram eunucos, não quiseram ter família. Né? Para a gente ver o que está envolvido com o reino. Lembra daquela passagem lá de Mateus que nós vimos, capítulo 10? Aquele que amar mais o seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar mais o filho e a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. O versículo que fala salvação dando a luz filhos, que salvação é essa? É o reino. É do reino? É. Paulo fala, né? A mulher se salvará dando à luz filhos. Então, se a pessoa criar os filhos para o Senhor, ela é uma forma de você reinar também? Isso. É um papel principal da mulher, o quê? É gerar filhos para o Senhor. Não idolatrar, é gerar filhos para o Senhor. Sem idolatrar, né? Entregando para o Senhor. Foi o que aconteceu com Samuel, né? Sim. Ele foi criado para o louvor e honra do Senhor. Então ali naquela, né, naquele, e assim, por ela ser mulher, ter um filho é uma coisa que nós mulheres sabemos, né? O quanto nos é doído, querido e amado e vislumbrado, né? Mas naquela situação que ela já não poderia ter e o Senhor permite, e ela ainda dá esse filho para o reino, porque naquele momento era necessário, né? Uma pessoa como Samuel. Então, assim, você vê o quanto essa mulher, né, trabalhou para o reino, né? Ana, nós devemos amar ao próximo, aos nossos filhos, todo mundo nós devemos amar, mas amar a Deus acima de tudo. A palavra diz isso. Por isso que lá em Coríntios, né? Lá em 1 Coríntios fala assim, a razão daqui a Bíblia fala isso, né? Aqueles que têm esposa devem ser como se não tivessem. Né? Aqueles que se utilizam do mundo devem ser como se dele não se utilizassem. E os que compram como se nada possuíssem. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29. Né? Então, irmãos, a questão da família está envolvida com a questão do reino. Temos que ter muito cuidado. Eu idolatrar o meu casamento, idolatrar um filho, idolatrar uma relação, isso vai me afastar, eu não vou ter ampla entrada no reino dos céus. Para que a gente não possa fazer ídolos, né? Porque a nossa Sim. tendência é criar ídolos. Idolatrar, aí o Senhor fica, então o Senhor quer toda a primazia. Né? Para Ele. Tudo pra É para Ele. Tudo pra Ele. Toda a glória é para Ele, né? Glória é pra Ele. Graças a Deus que a vida eterna não tem a ver com isso, meu irmão. Porque se tivesse, a gente estava lascado. Se a nossa vida eterna dependesse de alguma coisa em nós, alguma coisa que nós temos que fazer, que temos que ser, quem é que seria salvo? Mesmo se fosse 1%, quem é que seria salvo, irmãos? Ninguém seria salvo.
Né? E na Deus. Amém, irmãos? Eu queria finalizar aqui.